Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa O Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova, pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aproveitar e mandar aqui um abraço aos amigos da Rádio Boa Nova e à Fundação André Luiz. Hoje nós estamos recebendo aqui a Hilda Cristina, que vem trazer um tema para a gente muito interessante, a comunicação dos espíritos. Boa noite, Cristina. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos os ouvintes. Nós trouxemos hoje esse tema interessante, necessário para todos nós termos entendimento, Jorge, sobre a existência dos espíritos, E há mais de 10 milênios, desde os templos do Alto Egito, antes da era cristã na Velha China, a mediunidade ela já era desenvolvida com a colaboração da música e da prece. Então, antes de Cristo, muito tempo atrás, já existia a mediunidade, o contato aí dos espíritos conosco, que é essa comunicação entre dois seres espirituais, sendo que um está no mundo material e o outro no mundo espiritual. Na questão 76 de O Livro dos Espíritos, codificação do Allan Kardec, tem a questão que o Kardec indaga assim para os espíritos: que definição se pode dar dos espíritos? Então ele quer saber o que significa. Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo, fora do mundo material. As almas ou espíritos daqueles que viveram constituem o mundo invisível que povoa o espaço. Então, desde que há homens, há também espíritos. Então, segundo os próprios, a resposta dos espíritos para o Kardec é algo normalíssimo, porque são as almas daqueles que constituíram o mundo físico, A ação do mundo invisível sobre o mundo visível é uma das leis, uma das forças da natureza necessária à harmonia universal. Então tem que haver os dois planos, Jorge? A gente entende que isso traz harmonia, é uma harmonia necessária. Essa comunicabilidade, a comunicação entre os espíritos. Deus permite aqueles que deixaram a Terra virem atestar a sua existência e nos revelar a situação deles, feliz ou infeliz. E muitos livros trazem isso para a gente, Jorge? O Céu e o Inferno mesmo, por Allan Kardec, mostra passagens lá dos capítulo 2, por exemplo, são espíritos felizes, fala dos espíritos criminosos, aqueles que estão na erraticidade, suicidas, comunicação de todas as formas espirituais lá para poder elucidar para a gente sobre o plano maior. Repelir as comunicações de além-túmulo é repudiar o meio mais poderoso de instruir-se, pela iniciação dos conhecimentos da vida futura. Então a gente não pode repelir essas comunicações de além-túmulo, porque é a forma que a gente tem de crescimento, de conhecimento para os dois planos, Jorge? Tanto o físico quanto o espiritual, Com certeza. Na página 33 do Livro dos Espíritos, fala um pouco lá sobre os prolegômenos. É um assunto muito assim, misterioso, interessante, que a gente tinha que falar mais sobre ele, A gente vai dar só uma prévia aqui. Prolegômenos, eles são fenômenos alheios às leis da ciência humana e se dão por toda parte, revelando na causa que os produz a ação da vontade livre e inteligente. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas. Então, segundo Kardec, isso é uma ordem natural. Tem que haver essas comunicações, Jorge? Não constituem fato sobrenatural, tanto que se encontra vestígios dessas comunicações entre todos os povos em todas as épocas. A razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente. E os fatos povoam que essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Interrogada acerca da sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, que se despojaram do invólucro corporal do homem. Assim é que foi revelada a doutrina dos espíritos.
Então o espírito nada mais é do que nós mesmos, né? Sem a roupagem física. Nós vivemos, nesse momento, nós somos espíritos encarnados, né, Jorge? A gente perdendo a roupagem física. Como o próprio Jesus falou, né? Há muitas moradas na casa do Pai, mas não são só moradas físicas, né? Sim. Tem as moradas também, os espíritos, porque para onde vai esse monte de gente que desencarna? Esses espíritos vão para onde? Isso mesmo. Se morreu, acabou, como eles pensam lá, que vai ficar dormindo onde? Eles têm que ter um lugar para eles poderem dormir. Né? Eles vão ficar. Então, quer dizer, o próprio Cristo trouxe para a gente essas moradas, ele mesmo vem falar. Né? Não é só esse plano aqui que tem, não. Existem outros planos, outros mundos habitados. Então, cada um vai para o seu mundo. Então, enquanto você está encarnado, o seu mundo é esse aqui. Desencarnou, você vai para o mundo espiritual. Agora, para qual você vai depender de você. Né? Vai depender de você para qual que você vai. Isso mesmo, Jorge, das nossas ações. É interessante que você adiantou a passagem aí, ó, que os espíritos estão por toda parte, fala o Kardec. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tende muitos deles de contínuo ao vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza, e os instrumentos de que Deus se serve para a execução dos seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Então não são todos os espíritos que têm a condição de ir e vir, né, Jorge? Questão 93 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: o espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós, responde os espíritos, né? Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. É o perispírito, né? Então eles falam que para eles, né, ainda é bastante grosseiro o perispírito, por mais que para nós a gente vê como corpo fluídico, né? A substância é aspirada no fluido universal. E cada um de nós tem uma atmosfera magnética na qual respiramos, e esses fluidos são retrato dos nossos sentimentos. Jesus conseguia fazer a leitura desses fluidos. Né? No capítulo 14 da Gênesis fala isso. Todos nós temos esse fluido magnético que emana da gente. E há muitos médiuns também, anônimos, né, que conseguem fazer a leitura dos fluidos. Chico Xavier, possivelmente, conseguia fazer essa leitura. E muitos dentre nós, nas casas espíritas, né, Jorge? Atraímos tudo que se parece conosco, em todas as áreas. O Miramês que fala isso. O perispírito, pela sua natureza fluídica, ele é expansível, irradia ao redor e forma em torno do corpo uma atmosfera que o pensamento e a vontade podem estender mais ou menos. Então ele pode se modificar, né, Jorge? O perispírito é mais ou menos etéreo, segundo os mundos e segundo o grau de depuração dos espíritos. Aquilo que você falou, de acordo com a evolução dos mundos, o perispírito se modifica. Ele vai transformando, né, para se adequar ao mundo em que você está. Isso mesmo. É o intermediário, o perispírito, né, o intermediário entre o espírito e o corpo. É o órgão de transmissão de todas as sensações. O perispírito transmite, o espírito, o ser sensível e inteligente, recebe e o corpo executa. O perispírito é o corpo do espírito, é o que lhe dá limites e interação com a natureza. O perispírito é constituído de uma matéria muito sutil, fluídica, energética, que poderíamos denominar mesmo de uma semimatéria, que tem a função de permitir ao espírito interagir com os elementos da natureza, agindo sobre ela e recebendo as ações dela. Na encarnação, o espírito conserva o seu perispírito, ou seja, nós estamos encarnados aqui agora, o nosso perispírito está aqui conosco, né? O corpo é para ele somente um envoltório mais grosseiro, do qual ele se despoja na morte. Então, quando chegar o momento do nosso desencarne, a gente se despoja do corpo e mantemos ali o nosso perispírito.
O espírito pode, em certos casos, fazer o perispírito experimentar uma espécie de transformação molecular, que o torna visível e mesmo tangível. É assim que se produzem as aparições. Então é assim que surgem as aparições dos espíritos. O tangível quer dizer que eles podem fazer essa modificação e se tornar tocáveis. A gente vai tocar e sentir como se estivessem encarnados, né? A Ivone Amaral conta uma passagem dessa no livro Devassando o Invisível. Aparece no quarto dela o Frédéric Chopin. Ela acorda, se imagina, você acorda no meio da madrugada e olha para uma cadeira que você tem costume de deixar num cantinho e tem lá sentado um homem. Era o Frédéric Chopin. Aí ela conta que começa a conversar com ele, né, perguntando, que a Ivone tinha uma mediunidade fabulosa, né, Jorge? Aí ele vai e começa a narrar para ela dos momentos difíceis dele, contando da doença, né, que ele passou. E à medida que ele começa a contar, ela narra pra gente que ele vai se transformando e chega até aquela tosse que o tuberculoso, ele desencarnou, né, com a tuberculose, chega até aquela tosse com aquele golfo de sangue, e ela sente como se ele fosse encarnado, a respiração, aquele hálito de uma pessoa enferma, né, que às vezes a pessoa passa aquele hálito doentio. A Ivone sente isso, conversando com ele, tamanha a forma que ele fez, ele foi, à medida que ele foi contando os fatos, ele foi revivendo aquele momento que ele passou. Então ficou assim tão tangível, tão visível, né, que ela conseguiu sentir como se ele tivesse encarnado. Quando os espíritos possuem determinada elevação, podem modificar sua forma de acordo com a sua vontade. Os espíritos superiores, né, Jorge? Eles modificam de acordo com a vontade deles. É rarefeito nas almas evoluídas, pastosa ou opaca. Nas almas muito imperfeitas, é luminoso e brilhante. Nos espíritos superiores e sem qualquer brilho nas almas inferiorizadas. Então o perispírito modifica de acordo com a superioridade do espírito, né? Inclusive pode se transformar em formas animalescas e ovoides, né, Jorge? Dependendo ali do grau. Infelizmente, dependendo do grau, né, que o espírito está, o grau, né, que a consciência dele está, ele pode sim. Isso. É muito... A gente vê casos, né, narrados, né, de espíritos animalizados, né? Sim. Vampirescos, né? Eles se transformam, né? Tem um caso mesmo de um espírito que o Gregório, né? Ele faz a pessoa virar um lobo. E o espírito vira um lobo. E o espírito vira um lobo. E sai uivando através do magnetismo, do hipnotismo, né? Do Gregório. Então, nos mundos inferiores... Existem muitos, né, nas narrações que eles fazem aí do umbral, daquelas partes, né, piores, os espíritos, né, desfigurados, parecendo monstros, criaturas bizarras, porque o espírito traz aquilo dentro dele, ele plasma aquilo e ele se transforma naquilo que ele mesmo, quer dizer, a criação dele, ele segundo a vontade, né? A vontade que comanda, dele. Né, Jorge? Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais pelo pensamento, né? Eles imprimem aos fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam. Esses fluidos são a atmosfera dos seres espirituais, o elemento onde eles tiram os materiais sobre que operam. Basta que o espírito pense numa coisa para que ela se produza. É assim, por exemplo, que o espírito se faz visível a um encarnado que possua vista psíquica. Apresenta-se com vestuário, enfermidades, cicatrizes, membros amputados, etc. O que acontece é que, retrocedendo o seu pensamento na época em que tinha tais defeitos, o seu perispírito lhe toma instantaneamente as aparências, que deixam de existir logo que o pensamento cessa de agir naquele sentido. Então o comando é do pensamento. Foi o caso aí da Ivone conversando com o Chopin. Né? Ele foi narrar a morte, o desencarne dele. Ele voltou naquela época, então o perispírito dele foi plasmando tudo aquilo. Né? Tudo aquilo. Aí modificou o pensamento, mudou a sintonia,
some tudo, né, Jorge? Então é o equilíbrio do pensamento, né? Tanto encarnado quanto desencarnado, nós vamos precisar desse equilíbrio, né? Sempre, né, Jorge? Para poder direcionar essas situações, para a gente não aumentar o nosso sofrimento, né? O pensamento cria fluidicamente também os objetos que o espírito esteja habituado a usar. Né? O pensamento ele pode fazer o laboratório do invisível, né, Jorge? Acho que no livro dos médiuns fala sobre isso, uma caixinha de rapé, né, que o espírito ele cria aquela caixinha ali, era um hábito dele quando encarnado. Ele tinha o hábito de cheirar o rapé. Então ele materializou, né, aquilo ali com o pensamento, para que eles entendessem que era uma manifestação verdadeira, porque a vidente estava passando um pouco mal, então ele ficou com receio que ela atribuísse a aparição dele a um estado dela, né, de delírio, né? É com a ajuda do perispírito que o espírito faz o médium escrever, falar ou desenhar. Não tendo mais corpo tangível, ele se serve do corpo do médium. Então, é através do perispírito, né, que o médium consegue escrever, fazer as comunicações, né, falar, desenhar. Pela assimilação dos fluidos perispirituais, o espírito se identifica, por assim dizer, com a pessoa que quer influenciar. Então, o espírito, se ele tem afinidade com o médium, né, ele se identifica ali, é um facilitador muito grande para ele quando existe essa afinidade, né, Jorge? Não somente lhe transmite o seu pensamento, mas por exercer sobre ela uma ação física, fazê-la agir ou falar à sua vontade. Neutralizar a ação do seu próprio espírito é paralisar-lhe o livre-arbítrio. Os bons espíritos se servem dessa influência para o bem, e os maus espíritos para o mal. É onde vem aí as obsessões, né? Que os bons espíritos, quando, né, tem essa afinidade, essa sintonia, o médium vai falar ali, né, mas é para o bem, né, Jorge? Agora, os maus espíritos, né, eles vão utilizar disso para fazer a maldade, né? Os espíritos podem se manifestar de uma infinidade de maneiras diferentes. É só encontrar uma pessoa apta a receber e transmitir tal gênero de impressão. Nenhuma matéria é obstáculo para o perispírito. Ele atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Então não adianta trancar ele dentro desses caixa forte, né? Que grudado ali, fala, nossa, vou trancar aquele espírito ali, que ele vai ficar ali. Não adianta fechar a porta, fechar a janela, não adianta nada. Não adianta não. Ele atravessa tudo. Os espíritos agindo sobre a matéria podem se manifestar de várias maneiras diferentes. Efeitos físicos, tais como os ruídos, movimento de objetos, pela transmissão do pensamento, pela visão, o ouvido, a palavra, o toque, a escrita, o desenho, a música, etc. Em uma palavra, por todos os meios que podem se ir para colocá-los em relação com os homens. Não existe fronteiras, né, Jorge? É uma coisa interessante porque determinadas pessoas, né, que não têm conhecimento da doutrina espírita, eles acham que espírita vê espírito em qualquer lugar, né? Todo lugar que você vai, você está vendo espírito. O tempo todo. E não é bem assim, né? As pessoas têm que entender que existem tipos de mediunidade. Para o espírito atuar, tem que ter doação de ectoplasma. Então, não é assim o espírito quer aparecer, não. Né? Tem toda uma preparação, tem tudo uma questão de fluidos para poder acontecer essa materialização a ponto das pessoas poderem ver. O que mais comum que a gente tem é que você intuições. Porque tem hora que tem alguns pensamentos que você fica assim, de onde veio esse pensamento? Sim, verdade. Né? De onde ele veio. Então, quer dizer, nós sabemos que nós somos rodeados por eles o dia todo, o tempo todo. Nós somos rodeados. Paulo falava isso. Né? Que nós temos uma multidão, né, de testemunhas ao nosso lado. O tempo todo. Então, nós somos observados o tempo inteiro. Comunicam conosco? Sim, através do pensamento.
Agora, para isso, precisa sintonia. A nossa sintonia tem que ser a mesma sintonia deles. Só vão aproximar da gente espíritos que gostam do mesmo que nós gostamos, porque o que atrai o espírito para você é isso. É você gostar do mesmo que ele gosta. Então não existe espírito ruim. Existe um espírito igual a você que gosta das mesmas coisas que você e viu em você a oportunidade de poder manifestar seus gostos. Exatamente. Mas quem atraiu foi você. Né? Agora, aceitar ou não, porque o mal das pessoas, a todo momento as pessoas são obsidiadas, só são obsidiadas por espíritos maus. Não vejo ninguém falar que foi obsidiado por um espírito bom. Mas para que haja essa obsessão, primeiro há uma influenciação. Sim. Essa influenciação, a partir do momento em que ela torna contínua, aí sim, vamos ter uma obsessão. Por quê? Abrir brecha para o espírito, estou dando a ele o que ele gosta, ele influencia, eu aceito aquela influência e faço, mas simplesmente ele falou, opa, achei o mapa da mina. Eu achei um que gosta do mesmo que eu gosto, eu quero fazer isso, ele faz. Eu quero fazer aquilo, ele faz. Sim. Esse espírito vai largar de mim? Nunca. Vai. A menos que eu acorde, eu desperte, e a hora que ele começar a me influenciar para fazer uma coisa, eu não vou fazer. Isso mesmo, Jorge. A partir do momento em que eu não fizer, ele vai me largar. Ele já não vai achar graça mais na minha companhia. Minha companhia é ruim. É a mesma coisa de nós encarnados. Nós nos juntamos com quem? Com aqueles que gostam do mesmo que a gente gosta. Isso mesmo. A partir do momento em que eles param de gostar daquilo que a gente gosta, nós achamos graça neles, nós procuramos outra turma. A gente afasta. É nós verdade. afastamos outra turma. Assim que funciona. Assim que funciona. Com os espíritos é a mesma coisa. Eles são, o que os ouvintes têm que entender, que nós temos que entender, eles são nós do lado de lá. Isso. A vida continua. A minha vida aqui, a partir do momento em que eu desencarnar, ela continua do lado de lá do mesmo jeito que aqui. Isso. Os mesmos gostos, do jeito que eu era. Né? A menos que eu chegue do lado de lá, né? Eu leve um choque, arrependa e queira mudar. Mas isso aí, meus irmãos, vou falar uma coisa com vocês. De uma hora para outra, não vai acontecer, não. Nós vamos continuar do lado de lá, errando, até o dia em que o erro vai ficar insuportável, que nós vamos buscar ajuda. A gente modifica, né, que aí pra gente poder buscar, mas vai ser a bendita dor. Nós somos recalcitrantes, né, Jorge? Com certeza. A gente erra, cai na mesma situação, né? E Deus é misericordioso, né? Permite a gente novas oportunidades aí através das reencarnações. Essa comunicabilidade, por exemplo, entre os espíritos, os encarnados e os desencarnados, é para o nosso aprendizado, para o aprendizado deles, né? É progresso, né? Unificado. Então a misericórdia de Deus e de Jesus é sem limites, né? Tipos de manifestações podem ser espontâneas, ocorrem de improviso, frequentemente com pessoas que nem conhecem o espiritismo. Né? Às vezes está acontecendo ali uma manifestação, uma comunicação, às vezes a pessoa não conhece o espiritismo, tem umas que não sabem lidar com a situação, né, Jorge? Não sabe nem do que se trata, né? Isso são as espontâneas. As provocadas se dão pela vontade, sobre a influência de pessoas dotadas para esse efeito, de faculdades especiais, que são os médiuns ali, né? Nas manifestações visuais, o perispírito, por ser invisível, ele pode sofrer modificações que o tornem perceptível. Pode adquirir as propriedades de corpo sólido e tocável, que é o que chamam de tangibilidade, né? É muito interessante isso. Ele poder adquirir ali a propriedade de um corpo sólido, né? Imagina que coisa mais fascinante. Aí é onde entra o que eu falei, né, no princípio, a questão do doador de ectoplasma, né, que ele vai precisar de doação, de pegar esse para ele poder plasmar, para ele poder fazer. E hoje o que a espiritualidade traz para a gente, hoje esse tipo de mediunidade não tem mais. Né? Muitas mediunidades que tinham, né, elas não têm mais, até porque esses fenômenos, por fenômeno aparecer por aparecer, não tem sentido, não tem algo útil, não tem nada que vá edificar a vida. Então,
É para o caso de uma necessidade premente, né, Jorge? Então a espiritualidade, esse tipo de mediunidade, há uns anos atrás, precisava. Que ninguém entendia nada, ninguém sabia, então precisava de ter mesa girante, Na época de Jesus, né? espíritos manifestando, se tornando visíveis para chamar a nossa atenção, como chamou a atenção de Kardec, a fim de que Kardec estudasse, né, e trouxesse esse mundo espiritual para a gente. Porque esse mundo espiritual até então era um mundo que ele estava à parte, ninguém sabia, só mesmo que os oráculos, quando as pessoas consultavam os oráculos, pitonisas, que tinha. Então achava que aquilo era restrito a um grupo, e não. Kardec veio mostrar com a doutrina que o mundo espiritual está aí para todo mundo. Sim, para todo mundo. E ele está aí para poder auxiliar o nosso mundo na evolução, porque eles estão mostrando para a gente o que? Olha, se você continuar por esse caminho, olha o que me aconteceu. Eu estava indo para o mesmo caminho que você. Cuidado, porque a todo instante os espíritos, quando eles vêm manifestar nas mesas mediúnicas, eles vêm chamando a atenção da gente para isso. Aonde que os erros dele o levou. Sim, então, verdade, a gente tem que entender isso. Nos atentar, né? Então, esse corpo sólido e tangível, né, ele pode também instantaneamente retomar o estado etéreo e visível. Pode ser coisas assim de segundos, né? Esse acontecimento é o resultado da vontade do espírito. As manifestações visuais mais comuns ocorrem durante o sono, pelos sonhos, quando o espírito está mais liberto. Uns podem ver como forma vaporosa, outros o contorno se desenha pouco a pouco e podem também ser vistos nitidamente, com suas formas acentuadas. Os espíritos superiores têm um rosto belo, nobre e sereno, e os espíritos mais inferiores têm alguma coisa de feroz, de bestial. Aí eles ensinam pra gente aqui a visualização, a diferença, né? Até durante o sono a gente consegue ver essa diferença realmente. É interessante que isso aí, né, eu volto a dizer, isso é a criação do próprio espírito, né? Ele colocou isso, é igual a visão do diabo com chifre e rabo. Então, um espírito que acredita nisso, o espírito lá está nas trevas, tal, ele vai se apresentar dessa forma, porque é a forma que ele acredita que aquele ser é. Justamente. Né? Então, mas não é que ele é daquele jeito. Ele é uma pessoa comum como eu, como você, como qualquer outro. Mas na mente dele. A vontade, né? Então, o pensamento. Ele vai plasmar aquilo que ele acredita, aquilo que ele quer que os outros vejam. A imagem que eles querem que os outros vejam. A Ivone conta uma passagem de um espírito feminino, segundo a Ivone. As mulheres elas têm uma capacidade de obsessão muito maior do que a dos homens quando resolve obsediar alguém. E ela narra a história de uma situação de uma mulher enferma, muito enferma no hospital, e com uma inimiga desencarnada ali, né, tentando se aproveitar daquele momento, né, e diz que ela modifica o perispírito dela, como esses personagens que a gente vê em filme de terror, uma espécie de um rosto de caveira, uma coisa bem feia. A Ivone ela não narra isso detalhadamente porque assusta até ela mesma quando ela visualiza a figura. E o Charles havia advertido para ela não ir no local sem a presença dele, né, porque precisava dele estar presente. E ela foi e visualizou esse ser lá tentando, né, assustar, né, fazer sofrer mais ainda a vítima, né, daquele momento. E nós somos vítimas em um momento, algoz em outros, né, Jorge? Tudo tem um porquê, né? Então, no livro dos médiuns, a gente estava falando do capítulo 8, no Laboratório do Mundo Invisível, narra a passagem do espírito, né, que aparece com uma caixinha de rapé, que ele queria que isso fosse notado e não tomasse a aparição por uma alucinação. Então ele cria ali aquela caixinha de rapé, que ele tinha o hábito, né? Aparições tangíveis pode se tornar real, quer dizer que se pode tocar, apalpar, sentir. A gente discriminou aqui o que vem a ser as aparições tangíveis, né?
O mesmo calor que da parte de um corpo vivo, né, a pessoa sente, o que não impede de sumir rapidamente. O espírito, ele não é perigoso pelo fato dele ser espírito, mas sim pela influência que ele pode exercer sobre o homem, desviando ele do bem e impelindo ele ao mal, né, Jorge? É isso que a gente estava falando aí, né? Quando o espírito resolve, por algum motivo ali, o encarnado entra em sintonia com o desencarnado. Por que a gente sempre aconselha? Chico Xavier falava lá da água na boca, contar de 1 até 10. Nunca, nos momentos de exaltação, nos momentos de raiva, nunca responder, nunca questionar, porque, gente, são nesses momentos que eles aproveitam para descarregar toda a raiva que eles têm, para alimentar o nosso ódio, para que a gente possa partir para a ignorância. Então, o melhor a fazer, não deu conta, sai de perto. Se não deu conta de ficar calado, sai de perto. Se puder suportar tudo calado, suporta. Mas cuidado. Porque quando a gente, no momento de raiva, a gente fala coisas que a gente magoa e depois criam situações terríveis que podem desencadear futuramente obsessões horrorosas. Verdade, né? A gente cria um desafeto ali que pode ir longe. Né? Porque todo nosso inimigo um dia foi nosso amigo. Em um determinado momento, alguma coisa, algum fato transformou essa amizade numa inimizade. Sim. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque é o que os espíritos vêm trazer pra gente. Então o melhor a fazer, tá num ambiente, não tá legal, sai de perto. Estão te provocando, estão falando coisas que você não gosta. Se você vê que você tá a ponto de estourar, sai. Não fica, porque se você ficar, você não vai aguentar. E você vai acabar gerando uma situação ruim para você lá na frente, porque toda ação desencadeia uma reação, gente. Verdade. O que sai da boca do homem é o que faz mal. Sai, né? e sai carregado daquilo que você tem dentro de você. Justamente, e vai voltar para você. Vai voltar para você. Então, se a gente pensar nisso, a gente vai pensar duas vezes de entrar em brigas nesses questionamentos assim. A gente tem que ter cuidado, né, Jorge, com os nossos atos, né, com as nossas falas. A gente tem que ter vigilância, né, vigiar e orar mais para a gente evitar de criar essa sintonia com certeza. Com os desencarnados, né, manter a nossa sintonia com o plano maior, né, através das nossas ações, do bem que a gente faz. Né? Através dos séculos, muitos admitiam o intercâmbio entre os homens na carne e os espíritos no espaço. Contudo, somente Allan Kardec definiu a prática mediúnica, inaugurando nova era para a vida mental da humanidade. Devemos estudar o Livro dos Médiuns, né, que consubstancia o pensamento puro e original do codificador, que é o Allan Kardec, né, sobre a mediunidade com Jesus. Né, Jorge? Ele vai esclarecer para a gente que a mediunidade é a capacidade humana que permite a comunicação entre encarnados e desencarnados. Manifesta em todos os indivíduos de forma mais ou menos intensa, independente de religião, de raça, de sexo. O termo médium é usado para quem possui uma sensibilidade especial mais intensa, tornando-se canal de comunicação entre o mundo físico e o espiritual. Kardec nos esclarece que toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não tem nada que impeça o ser de ser médium, né, Jorge? Nem religião, nem raça. Todos nós temos, todos nós. Porém, uns têm mediunidade mais aflorada. Né? Sim. Então, esses são os médiuns ostensivos. Mas todos nós somos médiuns. Todos nós temos uma mediunidade. Né? E para que a gente entenda melhor a mediunidade que a gente tem, estudo. Você precisa estudar, de preferência o Livro dos Médiuns, né, que tem lá todas as respostas. Mesmo porque a diretriz, né? Para a gente poder entender o dom que a gente tem, é onde muitas pessoas às vezes vão à loucura, porque tem um dom, não entendem o dom que tem, aí vão procurar lugares errados, é o diabo daqui, que tudo esse povo é o diabo, né? O diabo daqui é o diabo dali, você tá possuído pelo diabo, então a pessoa vai à loucura. Sim. Apesar de ao fato que se você vier para o lugar certo, você vai entender que é um dom que você tem, que você precisa estudar
para você domar, você ter controle sobre ele, e você vai viver tranquilamente. Simples, é algo simples que a gente tem que saber conviver, né, Jorge? Entender, ter um entendimento, né? O objetivo dessa notável faculdade é criar condições mais amplas para o exercício e a prática do bem, pois que, se devidamente usada, a mediunidade contribui sobremaneira para o esclarecimento, consolo e maturidade das criaturas humanas, né? Então é uma coisa benéfica, se ela for usada devidamente, né? A mediunidade com Jesus é misericórdia divina. Agora, quando você usa a mediunidade de uma maneira errada, para ganhar dinheiro, para ficar se mostrando, vai ter uma consequência. Aí está fazendo mau uso daquilo que foi dado de graça, né? Isso. E, numa vida posterior, com certeza você vai ter que arcar com as consequências desse ato. Sim. Então, o melhor caminho do médium é exercer a mediunidade com Jesus. Tudo que nós construímos hoje, estamos construindo para a vida futura, né, Jorge? Então, o médium que cai dessa maneira, ele está fazendo a construção dele para o futuro, né? Dá de graça o que de graça recebeu. Quanto mais instruído e dotado de qualidades morais é o médium, maiores recursos facilita aos espíritos. Importante estudar o espiritismo, pois ele estabelece normas seguras para a mediunidade. Né? Então, aquele que é médium, está nos ouvindo, pertence a uma outra religião, né? É de interesse que estude. Busque uma casa espírita. Sim. Até mesmo porque você busca lá o atendimento fraterno, tem uma conversa fraterna, explica o que está acontecendo, porque eles vão te direcionar, te encaminhar para o local certo. Então, mediunidade? É uma coisa esporádica que aconteceu, um acontecimento? Pode ser que não aconteça mais, mas é uma coisa que está repetindo. Então, vamos estudar. É mediunidade? Vamos para uma sensibilidade mediúnica, né? Porque ali você vai ver o tipo de mediunidade que você tem, e ali você está amparado não só pela espiritualidade daquela casa, como por pessoas, né, médios que estudaram, que se prepararam para aquilo, para te dar o direcionamento. Sim. Né? E outra coisa, estudar, estudar, estudar e estudar. Isso é para sempre. Amai-vos e instruí-vos. Isso é para sempre. Allan Kardec recomenda. Que são as rodas inevitáveis para que o espírito cresça. Né, o que eu posso dizer para vocês que nos ouvem aqui agora, está tendo algum problema desse? Está tendo visão? Está ouvindo vozes? Procura uma casa espírita. Não quer dizer que você tenha que se tornar espírita, não. Procura lá, porque lá eles vão poder te dar o amparo, te dar o direcionamento certo para você entender isso que você está passando. Sim. Até porque o espiritismo é uma ciência, uma filosofia e uma religião. Então vai dar o entendimento, o esclarecimento, para poder simplificar essas sensações, o que está vivenciando aí, para amenizar. Eu tenho na minha família, minha prima, testemunha de Jeová, médium, assim, mediunidade, aí estava chegando ao ponto de ficar louca. E é porque chega, né, Jorge? Se não tiver instrução... Fui, conversei, expliquei, aí procurou a casa espírita. Hoje, graças a Deus, está vivendo maravilhosamente bem. A mãe, no princípio, não aceitava, porque espiritismo, eles eram testemunho de Jeová. Aí Deus abençoou que a tia, que é evangélica, veio passear em João Molevade. Chegou lá, né? Viu como é que a sobrinha estava bem, e a sobrinha reclamando os problemas com a mãe. A tia foi no centro espírita com a menina, chegou lá e falou com a mãe: o que você prefere? Ela lá no lugar onde eu só ouvi falar de Jesus, em momento algum falou de diabo lá, igual a gente fala na igreja da gente. Eles falaram de Jesus o tempo todo. O que você prefere? A sua filha lá bem ou a sua filha aqui e louca no hospício? Porque a sua filha vai acabar no hospício, ela estava ficando no hospício. A mãe, graças a Deus, aceitou. Hoje ela vai, a mãe hoje, ela faz culto do evangelho no lar, a mãe participa do culto do evangelho, a irmã já está indo também na doutrina também. Que interessante, Jorge. Então... o amai-vos e instruí-vos, né, Jorge? É o que eu falei. É o caminho, né? Na questão 387 do livro Consolador, de Chico Xavier, né, por Emmanuel, o Chico pergunta para o Emmanuel qual a maior necessidade do médium. O Emmanuel responde: a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo ele poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo, em detrimento de sua missão. O médium tem a obrigação de estudar muito,
observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Deve entregar-se ao estudo sempre que possível, criando o hábito de conviver com o espírito luminoso e benéfico dos instrutores da humanidade, sob a égide de Jesus, sempre vivos no mundo, por meio dos seus livros e da sua exemplificação. Para os médiuns que temem a prática medianímica, é só se situar na prática da fé raciocinada e vai encontrar a melhoria que aspiras. Então fica bem claro para a gente aqui, como sempre, né, o Emmanuel ele é muito direto, né, muito objetivo, então ele já direciona aqui completamente o que o médium precisa fazer. Né? Primeiro fator é evangelizar-se, né, é instruir-se, né, Tem que ser. para que ele possa ter condição de... É estudar muito, né, Jorge? Nós temos que estudar muito, amar muito, né? Fazer muito bem, né? É o que a mediunidade exige. Não, eu acho que é uma misericórdia tão grande que Deus dá para a gente poder sanar as nossas falhas do passado, né? Que é uma misericórdia, é bondade infinita de Deus Pai. Fornece para a gente essa condição aí, que através do exercício desse dom, auxiliando, por exemplo, numa reunião de desobsessão, o médium se disponibiliza ali para poder auxiliar os irmãos desencarnados em sofrimento maior. Então é misericórdia do Pai, né? É um ajudando o outro, é o médium aprendendo e o desencarnado... É um plano ajudando o outro plano. Sim. Nessa balança para poder achar o equilíbrio. Sim. Né? São os dois planos, o de lá ajudando daqui e o daqui ajudando de lá, e vamos contrabalançando, né? Para esse prato não pender nem para um lado nem para o outro, ele tem que ficar alinhado. Sim, é para isso que existe. E entender também, meus amigos, que não é só a mediunidade, não é só mesa mediúnica, que é o trabalho mais importante de uma casa espírita. Todos os trabalhos são importantes. Sim. Cada um dentro daquilo que consegue fazer, cada um dentro daquilo que ele consegue doar bem, que ele consiga fazer 100%, nunca Sim. pegar uma tarefa 50%. A gente tem que pegar 100%. Seriedade, Sim. assiduidade, comprometimento, né? Que respeito, a gente tem que ter. Né, Jorge? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto do que eu faço. Eu gosto de dar a minha palestra, eu gosto de participar de grupos de estudo, eu gosto de estar participando de seminários, mas eu já fui convidado para a mesa mediúnica várias vezes e eu não quis ir. Jorge, o maior exercício da mediunidade é a gente fazer o bem, né? É a lei de amor, então, né? A caridade. Assim, até as pessoas não compreendem isso, porque as pessoas já vêm para uma casa espírita loucas para irem para a mediúnica. Eu não tenho. É igual eu falo, gente, não é uma tarefa que me chama a atenção por enquanto, né? Mas o resto, eu gosto de fazer, eu não tenho dificuldade, eu chego, eu falo para 100 pessoas, para 5 pessoas, porque eu tiver tranquilamente. Então eu acho que cada um está no lugar certo, desempenhando o trabalho que a espiritualidade preparou para que ela desempenhe. É a necessidade. Amanhã ou depois, se eu me sentir atraído pela reunião mediúnica, eu vou para a reunião mediúnica. Mas enquanto eu não me sentir atraído por ela, eu faço o que eu faço da melhor maneira possível, porque não adianta eu querer fazer para agradar os outros e fazer mal feito. Sim, verdade, então não adianta. Então, se você vai entrar numa casa espírita, não vai já querendo ir para mim. Não. Estuda. Vai estudar. Vai ver as tarefas da casa. Vai pegar as tarefas, vai fazer, vai ver qual tarefa que você se encaixa, se adequa. E se você se adequa, é ali que é seu lugar. A mediunidade estando aflorada, né, que há alguns companheiros que chegam na casa espírita com a mediunidade afloradíssima, né, Jorge? Mas aí até esses nossos irmãos, eles precisam de estudo primeiro para depois, porque não se coloca um médium desequilibrado numa mesa mediúnica. Precisa da porque vai ser cego guiando cego, vai dar bagunça. Com certeza. Ele tem que aprender para que ele possa desempenhar bem o papel dele. Mesmo. Então, que ele chegue à casa espírita, ele vai ser, né, recebido, vai ser direcionado, né, para justamente. os estudos da codificação primeiro, para poder chegar até a reunião mediúnica. O caminho é esse. Não se coloca o carro adiante dos bois. Isso mesmo. Né, porque quem tem que puxar o carro são os bois. Isso né? mesmo. Então você tem que buscar direcionamento. Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa. Cristina, muito obrigado pela sua participação, por esse esclarecimento todo.
Nós é que agradecemos a oportunidade e esperamos que tenha chegado ao coração de todo mundo, né? Na necessidade de cada um. Ah, com certeza, né? Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras aqui na nossa Rádio Boa Nova. Meus amigos, nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova, pelo telefone 0800 12 018 38. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até o próximo programa.